Boa noite a todos e todas aí, pessoal. Tudo bem? Oi. Boa noite, todos e todas. Paulinho, beleza? Boa noite a todos e todas. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo aí. Salve. Vou nomear aqui, René. Boa noite a todos e a todas aqui presentes nesse webinar. Vamos dar mais uns 2 minutinhos para que os demais pessoas que fizeram as inscrições possam fazer a conexão conosco aqui nesta sala, né, e podermos estar ouvindo, né, principalmente a experiência da doutora Sara, que vai fazer a exposição sobre esse tema, que afeta de maneira direta a todos os aposentados. Então, vamos dar uns 2 minutinhos até os demais, porque houve muitas inscrições e presentes aqui estão cerca de 30 participantes e há cerca de uns 50, né, inscritos. Então, uns 2 minutinhos ao menos, para que as pessoas possam pegar desde o começo as orientações, o debate a respeito desse tema. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Fala isso, tem que seguir a regra. Vou aproveitar o ensejo de que, conforme as pessoas estiverem adentrando a sala, buscarem manter o microfone fechado, fazendo a gentileza, para que não haja interferências, uma vez que pode dar microfonia, pode dar um problema técnico aí, que essa área não é a minha, não é a da doutora Sara, mas sim dos assessores técnicos que fazem essa webinar acontecer. E seria interessante, então, para que não houvesse. Outra coisa seria, para nós, que é legal, na medida do possível, as pessoas deixarem a câmera aberta, né? Isso é lógico, né? Dentro da opção dela, para que a gente possa também estarmos, mesmo à distância, como se estivéssemos presentes em uma sala física. Lamentavelmente, a pandemia nos fez manter uma certa distância, porém, nos aproximou, porque são pessoas residentes na região de Catanduva, Araraquara e Barretos, os 3 sindicatos aqui organizadores desse evento, junto com o escritório Crivelli, né? Então, a gente está distantes, vamos dizer assim, em quilômetros, em metros, porém presentes dentro de uma sala virtual aí que dá para a gente se ver e se conhecer minimamente, né, durante esse período, esse evento. Eu acredito que são 19h15, teríamos condições de já iniciar, uma vez que os que tiveram condições de já adentrar a sala pelo interesse do início breve do evento, né? E, na medida do possível, estar
com os demais acessando a sala e tentar ver se consegue observar e entender um pouco as questões. Vamos colocar umas, digamos, regras de boa conduta. Todos poderão fazer questionamentos através do chat. É só clicar aqui embaixo em chat e aí você vai escrever seu questionamento, a sua dúvida, a sua pergunta, e a gente vai acompanhar aqui, a equipe vai acompanhar para ela poder ser respondida ao vivo aqui. Os que, porventura, a gente não conseguia responder em tempo, vamos tentar fazer dentro esse evento dentro de um tempo razoável para que a gente também não fique muito cansativo para nós, né? Apesar de estarmos todos comodamente, provavelmente nas nossas residências, né? Mas se tiver alguma que de repente não consiga responder nesse momento, a doutora Sara vai colher isso e depois dará um jeito de responder através de e-mail ou registrado pelo registro que foram feitos as inscrições. Ou também, ao final, se porventura não for escrito nada, mas a pessoa quiser se manifestar, existe a opção também em reação, colocar erguer a mão. Apesar de ser em inglês, né, vai fazer o quê? Nós estamos no Brasil, temos que falar o português. Ok? E, na medida do possível, a gente vai tentar controlar aí as inscrições para que todos possam tirar as suas dúvidas. É melhor, então, começar pela apresentação de nós aqui, que coordenaremos essa webinar. Eu sou Roberto Vicentim, eu estou presidente do Sindicato dos Bancários de Catanduva e Região, junto com Paulo Roberto Redondo e Marcelo. Vamos procurar o Marcelinho aqui na minha tela, tá? Presidente do Sindicato de Barretos e Região. A gente agradece a presença de todos, tá, que se inscreveram. Agradecemos principalmente a disposição da doutora Sara Quental, membro do escritório Crivelli, que assessora juridicamente os 3 sindicatos aqui do interior, Barretos, Araraquara e Catanduva, tá, pela disponibilidade em esclarecer o tema revisão da vida toda a respeito da aposentadoria. Eu vou passar a palavra, então, ao Paulo para fazer as suas considerações e depois, na sequência, então, ao Marcelo de Barretos. Bom, boa noite a todos e a todas, né? Fazer um cumprimento ao Roberto, presidente do Sindicato Bancário de Catanduva, ao Marcelo Martins, presidente do Sindicato Bancário de Barretos, região, a doutora Sara, né, nossa advogada do Crivelli, agradecer o Crivelli também, que está disponibilizando os advogados deles, né? Cumprimentando a doutora Sara, todos os advogados que estão na sala, e cumprimentar todos os participantes desse webinar. Espero ser produtivo, que tire as dúvidas. É um tema que está muito importante na questão da revisão toda a vida, da aposentadoria, de quem se aposentou. Então, a gente espera aproveitar essa noite, né, esse debate, e agradecer a presença de todos, tá? Obrigado e boa noite. Vamos aproveitar. Marcelo. Boa noite a todos e a todas, companheiros e companheiras aí. Agradeço a disponibilidade de vocês estar conosco aqui agora. Quero agradecer também a parceria do Crivelli, em nome da Sara, que está aqui os representando. Eu não sei se tem mais advogados lá do Crivelli, mas quero agradecer a Erickson, Crivelli, Vitor, o Rodrigo. São pessoas que diariamente estão conosco aí e dá apoio à nossa região aqui, ok? Um ótimo webinar para nós, o que precisar, estou à disposição. A palavra é sua, Roberto. Bom, apresentada a doutora Sara, então, ela é especialista na área previdenciária, atua no escritório Crivelli e assessora, como disse, os 3 sindicatos aqui do interior, não só nós, também como os outros sindicatos e clientes do escritório dentro desta área previdenciária.
E como o tema é Previdência, a revisão da vida toda, é um tema que foi instaurado, eu vou falar instaurado, mas aí a doutora Sara, tecnicamente, juridicamente, vai corrigir algumas falhas de fala minha, né? Que já existe há alguns anos no Supremo Tribunal Federal, no STF, né? E que há um tempinho, aí a doutora me corrige, eu vou falar aqui recentemente, o placar ficou em 6-5, ou seja, foi colocado favorável à constitucionalidade do tema da revisão da vida toda, né? E foi muito comemorado, principalmente pelos aposentados, né? Porque poderá favorecer financeiramente os valores das suas aposentadorias, dos seus benefícios, certo? Porém, houve vamos dizer, uma coisinha técnica, né, que a doutora Sara poderá explicar para nós, que o ministro Nunes, não recordo o nome dele completo, desculpa, Nunes Marques, obrigado, doutora, que recém foi empossado no STF, fez um pedido de vistas e que, de certa maneira, todo o processo que estava se encerrando para bater o martelo na votação 6-5, portanto, favorável, ele sai do plano virtual e, tecnicamente, é obrigado a refazer as votações pelos atuais ministros, uma vez que o ministro Marco Aurélio, que havia votado favorável, ele, durante esse tempo, ele se aposentou, e aí entra o Nunes Marques no lugar, né? Ou seja, tem que fazer uma nova votação de uma forma no plenário presencial. Só que isso, infelizmente, né, a gente sabe como que é um pouquinho as questões jurídicas no país, vai lá saber quando ser designada essa audiência. Então, eu passo a palavra à doutora Sara para dar uma explicada nesse preâmbulo, por que aconteceu isso, né? Já que estava todo mundo alvoroçado, querendo que a sua ação que se já tivesse proposto já desse o prosseguimento, ou se há a possibilidade dos aposentados, vamos dizer, recentes, e aí a senhora vai falar sobre o prazo prescricional, de entrar ou não entrar com a ação. Doutora Sara, a palavra é sua. Obrigada, Roberto. Primeiramente, boa noite a todos e a todas que disponibilizaram aí uma parte do seu tempo para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que é do interesse, né, de todos os aposentados, e se você não está nessa condição, você tem um amigo, um familiar, alguém que possa precisar dessa informação. Quero agradecer ao Roberto, ao Marcelo e ao Paulo, que abriram esse espaço para que a gente pudesse fazer esse webinar. O sindicato sempre abriu as portas para que a gente pudesse conversar sobre temas que são de interesse da categoria, e os nossos eventos sempre foram muito positivos e trouxeram aí bons retornos para todos, seja para a equipe, seja que aprende mais, que traz novas informações, e seja para os bancários aí que, orientados, podem tomar uma melhor decisão. Então, nós vamos falar hoje sobre a revisão da vida toda, não só sobre a revisão da vida toda conceito, porque muita gente já sabe o que é revisão da vida toda, já ouviu, já foi veiculado na mídia, mas nós vamos falar também em especial sobre o que aconteceu com o julgamento. Muita coisa foi veiculada na mídia, nós comemoramos uma vitória, uma semana depois nós tivemos aí uma invertida e muitos assuntos, muitas coisas foram faladas, e fica difícil até para as pessoas da área jurídica, às vezes, interpretar tudo que está sendo falado. Então, quero trazer aqui de forma resumida para vocês também a parte conceitual, mas também o que aconteceu nesse julgamento e essa reviravolta aí que nós não esperávamos. Vou projetar uma apresentação que eu fiz para facilitar um pouco o nosso bate-papo. Todos visualizam? Para ver se, Sara, você precisa colocar para apresentação. Todo mundo visualiza? Está tudo certo? Sim.
Então, ok. Então, vamos lá. Sobre o tema, quais são os pontos que eu irei abordar aqui na nossa conversa? Principalmente o conceito, o que significa a revisão da vida toda, de onde ela surgiu, por que ela é importante, os requisitos para ter direito a essa revisão, o que eu preciso, qual condição eu preciso preencher para poder pleitear ou verificar se eu tenho direito a esse tipo de revisão. Quais são as vantagens, por que ela é tão interessante para um grupo de pessoas, quais documentos, o que eu preciso fazer para analisar esse benefício e verificar se eu preencho essas condições, quais são os benefícios que eu posso pedir a revisão da vida toda, e também o que fazer se eu tiver interesse de ingressar com a ação judicial, e qual que é o desdobramento, qual que é o andamento, o que acontece agora com o julgamento do STF, como que vai ser a condução desses processos. E, por fim, um resumo aí do que aconteceu no julgamento, para que vocês possam aí acompanhar os próximos passos, mas já tendo aí uma informação prévia. Então, vamos lá. Revisão da vida toda. O próprio nome diz. Por que revisão da vida toda? Porque você vai poder ter a oportunidade de avaliar o seu benefício considerando um cálculo com todas as contribuições da sua vida laboral. Por que isso é vantajoso ou por que foi pensado nessa tese? O que acontece? Em 99, nós tínhamos uma regra permanente, que era chamada de regra permanente, que considerava no cálculo da aposentadoria todo o período de contribuição do segurado, seja de quando ele começou a trabalhar ou ele foi vinculado à Previdência, porque aqui nós pensamos não só nas pessoas que têm vínculo empregatício, CLT, mas as pessoas que possam ter tido algum outro trabalho no início da vida, seja um contribuinte individual, um autônomo, um prestador de serviços, ou aquela pessoa que também recolhia como segurado facultativo, que são aqueles que recolhem mensalmente com guia do GPS ou com carnê. Então, tinha essa regra que permitia que fosse avaliado todo o período de contribuição. Porém, em 94, com a questão da inflação, alteração de moeda, foi criada uma regra de transição através da Lei 9876, dizendo que o cálculo deveria ser feito apenas a partir de julho de 94, o início, até a data que a pessoa desse entrada na sua aposentadoria, considerando desse período aquela regra clássica que nós já sabemos, de 80% dos maiores salários de contribuição, 20% eram descartados. Então, julho de 94 para frente, isso era considerado. E as contribuições anteriores da vida, do início dessa vida profissional, foram desconsideradas. E aí começou essa discussão. Por quê? Muitas pessoas, no início da sua vida laboral, elas recolheram com contribuições mais altas, por um bom período. Algumas por um ano, outras por 2, e mais outras por um período muito grande de muitos anos. E essas pessoas foram prejudicadas porque, na média aritmética, eu tenho um divisor comum menor, né? Que é o que nós costumamos fazer, é o número de contribuições que a pessoa tem na vida inteira. Reduziu esse divisor comum e, com isso, a média é reduzida. Pensando nisso, essa tese foi trazida no judiciário. Por quê? Sobre qual fundamento? O legislador, quando ele criou a regra de transição, até nós tivemos aí um exemplo bem clássico com a reforma da Previdência, todas as vezes que eu falo em regra de transição é porque eu vou mudar algo no ordenamento. Só que ao mudar algo no ordenamento, eu não quero prejudicar aquelas pessoas que já estão inscritas ou que já estão em vias de requerer o seu benefício, seja uma aposentadoria ou qualquer outro tipo de benefício. Significa o quê? Que a função da regra de transição era beneficiar, proteger o segurado para que ele não seja onerado. Então, veja, não faz sentido, se o objetivo do legislador com a regra de transição é proteger o segurado, não faz sentido que justamente essa regra de transição seja mais prejudicial do que a regra permanente que já existia, que permitia o cômputo das contribuições de todo o período. Então, baseado nessa fundamentação, a tese foi levada ao judiciário. Nessa fundamentação, muito foi discutido, esse tema foi levado para o STJ, no STJ ele foi julgado favorável, porém levado ao STF, como vocês já podem imaginar, todas as matérias que são direcionadas ao STF, claro, com o objetivo de analisar a constitucionalidade. Sara, desculpa interromper, mas a sua apresentação está travada para a gente. Travou? Não, a gente está vendo só a tela inicial.
os slides, da forma como você está transcorrendo a sua fala, não corresponde ao slide que se apresenta lá. Lá é o primeiro que aparece, revisão da vida toda, julgamento no STF, tal. Conforme você foi falando, os slides seguintes não vocês vieram à visualizam vista. agora? Não, então, a gente está teria que travado. fazer um clique, talvez, no próprio slide. A primeira tela, a revisão. Eu acho que você marcou, você colocou para apresentação, porque a gente só está vendo. Porque aqui não está aparecendo. Talvez seja melhor eu fazer o compartilhamento daqui. Em que tela que você está? Estou na segunda tela. Tá, eu vou fazer o seguinte. Interromper o seu, eu vou Para abrir mim daqui. está normal, não está travado. Não, para a gente tá dentro do PowerPoint ainda, na primeira tela. A gente não está vendo nem tela cheia. Sabe quando a gente está mexendo no PowerPoint que aparece as telinhas do lado? Sim, para mim está na tela cheia. Para a gente não tá. Eu vou parar o seu. Não está a tela cheia. Eu vou parar o seu, eu vou abrir aqui. Pessoal, desculpa, só um minutinho. Fechei a minha. Certo, agora ela talvez consiga fazer por lá, então. Acontece. Para mim estava no modo apresentação, tela cheia. Correspondia para nós, Sara. Mas é uma questão técnicazinha que isso daí não é o problema, mas facilitaria também para as pessoas que estão Com certeza, presenciando, acompanhar. né, a poder fazer o acompanhamento melhor. Mas a Ana Paula, ela já vai resolver isso. E aí a gente pede um segundinho só a todos e a compreensão. Alguns que estão também pelo chat aqui acompanhando, uma dificuldade de abrir a câmera. Aí, no caso, vai depender do equipamento que a pessoa está acompanhando, se do celular, iPhone, eu não sei, ou um notebook, tá? Como eu estou através do notebook, tá? Geralmente à esquerda aparece o microfone, a palavra mute, né, no caso, e o íconezinho de vídeo da câmera. Geralmente, o que aparece é um traço transversal, dizendo que está bloqueado. Se clicar em cima, ele teria que desbloquear e automaticamente vinha a câmera aberta e a pessoa estaria à vista, como tem vários aqui no momento. Tá? Lamentavelmente, não é a minha área técnica, eu só pude explicar isso, certo? Mas não depende aí a questão do aparelho, às vezes da conexão, pode ter alguma coisa também que interfira nesse ponto. Tá? Mas também não há uma certa obrigatoriedade, né, de estar com a tela, com a câmera aberta. Vamos verificar agora se as questões aí da apresentação dos slides derem certo pela Ana. A parte técnica. Está aparecendo para vocês? A primeira tela, Ana. Tenta jogar o segundo slide. Mudou aí? Não. Está no primeiro. Sim. Porque estou com o mesmo problema que você, ele muda. Ainda continua assim na primeira tela? Agora sim, agora veio Mudou para a segunda. O segundo slide. Conceito da tese, requisitos, era o que a doutora Sala estava desenvolvendo. Creio que talvez dê certo. Isso, mudou. Perfeito. Mudou. Eu estava no terceiro slide. Então, prossegue aí com a Ana,
te auxiliando aí, ok? Obrigado pela paciência de todos. Então, vamos retomar. Referente ao conceito da tese. Então, por todas as razões que eu expliquei, foi pensado nessa tese justamente porque eu não posso ter uma regra de transição, no qual foi criada para beneficiar o segurado, sendo mais gravosa que a regra permanente. Então, esse foi o objetivo, considerar as contribuições que a pessoa teve no início da vida, se mais vantajosas, isso significa que se elas tiveram uma contribuição de um valor considerável, para que nessa média, nesse cálculo, eu possa elevar o valor do salário de benefício da aposentadoria, da pensão e de outros benefícios também. Nosso próximo slide vai tratar da questão das regras, dos requisitos que eu preciso atingir para ter direito à revisão da vida toda. Pode mudar, Ana. Obrigada. Quais seriam os requisitos? Essa revisão, ela tem sido até chamada de uma ação de revisão de exceção. Por que isso? Porque é para um nicho, para um grupo de segurados bem menor do que aqueles que nós já estamos acostumados nas revisões que já foram feitas ao longo aí das décadas, sejam revisões legais ou revisões de tese. Ela tem um grupo menor, seja porque a tese demorou muito para ser analisada, então quanto mais esse tema fica pendente de julgamento nos tribunais, mais eu estou restringindo o número de pessoas que poderão discutir esse tema. Então, quem poderia requerer uma avaliação para saber se realmente a revisão é vantajosa? Os beneficiários, os segurados que se aposentaram a partir de 26 de novembro de 99 até 12 de 11 de 2019. Por que 12 de 11 de 2019? Foi a data da publicação da Emenda Constitucional 103, que trouxe a reforma da Previdência. Aí vocês podem perguntar, mas uma pessoa que se aposentou em 99, ela não vai ter direito. Exato, porque nós temos um outro problema, que é a decadência. Mas, no geral, essa tese valeria para as pessoas que se aposentaram a partir de 99. Por que de 99? Porque foi quando veio a lei que disse que o período básico de cálculo a ser analisado era só a partir de julho de 94. Então, as pessoas que se aposentaram antes dessa lei tiveram todo o período contributivo avaliado e não foram lesados com essa nova sistemática de cálculo. Então, até 12 de 11 de 2019, hoje, trazendo para o cenário atual, quem requereu a sua aposentadoria, ela foi concedida, de acordo com as regras vigentes antes da reforma, ela poderá pleitear a revisão da vida toda. Segundo requisito eliminatório, decadência. Significa decadência? Significa o tempo que eu tenho para discutir o meu benefício, seja por causa da revisão da vida toda ou para qualquer outro tipo de revisão. Aliás, quero aqui deixar para vocês seria uma dica, né? Muitas pessoas têm aposentadoria, lutam muito para conseguir aposentadoria, ainda mais nos tempos atuais, que o benefício tem demorado muito para ser concedido, seja por todos os percalços, já desde a aprovação da reforma, que o sistema do INSS não estava preparado para absorver uma demanda tão grande, e os benefícios foram se acumulando, ou seja também por causa da pandemia, com agências fechadas, número de segurados inferiores ao que fosse, de servidores inferiores ao necessário para atender a demanda. Então, é muito comum você pegar erros nas aposentadorias concedidas, não só falando da revisão da vida toda, mas qualquer outro tipo de erro que o INSS pode cometer na concessão, seja o período, seja o cálculo, seja alguma empresa que ele deixou de computar, seja uma data de admissão errada, seja algum benefício acidentário que você recebeu e que você não pode mais receber, por exemplo, auxílio acidente depois que você se aposentou, mas o salário de benefício desse auxílio acidente poderia ter sido incorporado no cálculo da sua aposentadoria, e por aí vai. Nós até podemos fazer um outro webinar depois para falar de revisão de aposentadoria, porque é um tema muito interessante. Então, vale a pena você verificar se o seu benefício foi concedido de forma correta, porque erros o INSS tem cometido sim, já cometia antes, e depois da reforma da Previdência passou a cometer outros erros. E para você fazer essa avaliação geral, você tem 10 anos a partir da concessão do seu benefício. E aí muito se discute como é que eu calculo esse prazo de decadência. Então, o prazo de decadência, ele não começa a contar esse prazo de 10 anos do dia que você requereu a sua aposentadoria. Ele vai contar a partir da data que você recebeu o primeiro pagamento, que nós chamamos de data de início do pagamento, a DIP. A partir dessa data, então, vou dar um exemplo para vocês. Benefício
foi concedido com pagamento da primeira prestação em 5 de junho de 2022. Quando é que começa a contar o meu prazo de decadência? Ele vai iniciar no primeiro dia do mês subsequente a esse pagamento. No nosso caso, começou a pagar 5 de junho de 2021, vamos falar assim, né? 5 de junho de 2021, a decadência começa a contar em 1 de julho de 2021. Então, a partir desse momento, eu tenho 10 anos para discutir qualquer problema no meu benefício. Outra questão também, como a revisão da vida toda vale também para as pensões por morte, aqui fica uma ressalva referente a qual é o período de decadência da pensão por morte. Foi um tema discutido e que foi pacificado recentemente, que a decadência da pensão por morte, ela não inicia no momento em que o beneficiário tem essa pensão concedida, implantada. A decadência da pensão por morte começa a contar da data da concessão da aposentadoria do segurado, que nós chamamos de segurado instituidor. Então, se a aposentadoria, o segurado se aposentou em 2020, ele veio a falecer em 2022 e a pensão do dependente foi concedida. O prazo de decadência é de 2020 e não de 2022. Então, é importante fazer este alerta. Outro requisito eliminatório, pessoas que se aposentaram com valores no teto da Previdência. Essa pessoa não tem direito nem à revisão da vida toda, nem a qualquer outra revisão do INSS. Por quê? Porque ninguém pode receber nenhum benefício acima do teto da Previdência Social, que hoje é de R$ 7.087,22. Último requisito também, que gera dúvidas e perguntas das pessoas, é para quem não requereu o seu benefício ainda, porém, ele tem todos os requisitos para se aposentar de acordo com as regras anteriores à aprovação da reforma. Essa pessoa também, depois de concedido o seu benefício, a sua aposentadoria, a sua pensão, ela poderá discutir a revisão da vida toda. Mas por quê, doutora? Falou que só pode até a aprovação da reforma. Mas é porque ela vai requerer um benefício posterior, mas as regras de cálculo consideradas nessa avaliação serão as regras anteriores à reforma da Previdência. Então, ela se encaixa na mesma problemática de um período básico de cálculo reduzido, feito a partir de julho de 94. Próximo slide. Ana, pode mudar, por favor? Obrigada. Vantagens da revisão. Como que eu posso identificar se essa revisão é vantajosa? Como eu disse, ela é vantajosa para todo mundo? Não. Ela é uma ação de revisão de exceção. Quem são as pessoas que teriam direito ou que seria vantajoso? As pessoas que tiveram contribuições altas no período de início da vida laboral. Quanto isso vai ser vantajoso? Será que vale a pena para mim ou não vale? Não tem outra forma de eu descobrir isso sem fazer a realização dos cálculos. Então, no cálculo, nós vamos apurar e verificar quanto tempo, antes de julho de 94, você teve esses recolhimentos com valores altos. Se você teve a maior parte do tempo esses recolhimentos com valores mais elevados, com certeza o acréscimo da sua aposentadoria, da renda da sua aposentadoria, vai ser muito maior. Se você teve 1 ou 2 anos, talvez essa vantagem não seja tão considerável. Porém, essa é uma avaliação muito subjetiva, porque nós atendemos clientes, se você falar para ele que o benefício dele vai aumentar R$10, ele quer sim fazer essa revisão. Por quê? Porque é um direito dele, porque ele vai receber esses R$10 a mais por vários anos, amanhã ou depois, em caso de óbito, isso vira pensão para os dependentes. Então, ele não tem esse critério do que é mais, o que é menos. Representou algum resultado positivo, ele tem sim interesse em fazer a revisão. Então, os cálculos são é o ponto-chave para que a gente possa informar ao cliente se é vantajoso ou não e quanto representa essa vantagem. Eu trago aqui para vocês um exemplo hipotético, porque senão nós tomaríamos muito tempo, né? Foi um case de escritório, só para vocês terem uma ideia de percentuais de aumento, de uma mulher aposentada em 2017 com um benefício de renda atual de R$ 3.317,55. Ela teve boa parte do seu período contributivo anterior a julho de 94 com contribuições de valores muito bons. Fazendo o cálculo dela, nós chegamos à avaliação que esse benefício aumentaria 31,79%. Ela teria uma renda de R$ 4.372,20. Vale muito a pena, porque ela teve aí praticamente R$1.000 aí de acréscimo. Mas, doutor, é sempre esse percentual de em torno de 30%? Não. O que vai determinar o percentual de aumento é o tempo que você contribuiu com contribuições
elevadas. Pode ser muito mais do que foi deste exemplo, ou pode ser um pouco menos. Mas aí o cálculo vai dizer isso, e mediante essa avaliação, o cliente vai ter como dizer, eu tenho interesse na revisão da vida toda, ou eu não tenho interesse porque eu acho que esse valor, esse acréscimo, não é considerável. Ou ainda, realmente, essa pessoa não tem direito à revisão da vida toda porque nada muda no histórico dela atual. Lembrando que a revisão da vida toda, ou qualquer tipo de revisão, ela vem para melhorar o benefício, e nunca para fazer com que a pessoa perca o seu benefício ou para reduzir a renda que ela já recebe. Isso é totalmente impraticável. Qualquer tipo de revisão visa melhorar, para que você obtenha um benefício de melhores condições com maior renda. Uma vez detectado qualquer tipo de redução, isso nunca é levado adiante, até porque o cliente tem que ter todas as informações e recebe esse cálculo para avaliar se ele tem interesse em prosseguir ou não. Nosso próximo slide fala da análise do benefício. Então, abordei com vocês que precisamos fazer o cálculo. Mas o que eu preciso trazer, o que eu preciso entregar, quais documentos são imprescindíveis para uma correta avaliação? Documento número 1, mais importante, sem o qual nós podemos nem dar início, a carta de concessão da aposentadoria, da pensão ou do outro benefício. Doutor, eu não tenho mais essa carta de concessão, faz muito tempo que eu tenho benefício concedido, eu não tenho esse documento. Onde eu posso conseguir? No meu INSS, seja no site, seja no aplicativo, na tela de serviços já é um documento, já tem uma tecla que é super fácil, você pode obter uma cópia da sua carta de concessão. Segundo documento, CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, é um documento chave, porque lá constam todos os períodos contribuídos, todas as empresas com data de admissão, demissão e todos os valores que você recolheu mensalmente. Porém, esse CNIS, ele não traz todo o histórico da sua vida contributiva, ele vai ter normalmente contribuições a partir de 1980. E as contribuições que você recolheu antes, caso você tenha ingressado no mercado de trabalho ou tenha se filiado à Previdência antes desse período? Onde que eu posso obter essas informações? Na carteira de trabalho. E aí, quando nós falamos de carteira de trabalho, nós falamos de cópia integral. Por quê? Nossa, mas eu tenho que apresentar cópias de toda a carteira? É realmente necessário? É. Por quê? Esses períodos que não constam no CNIS, o contador, o advogado, precisa avaliar suas alterações salariais, que normalmente constam no final da carteira, para que ele possa ter os dados para inserir no cálculo, para avaliar aí se a revisão é vantajosa ou não. Pessoas que, porventura, tenham perdido essa CTPS, ou que ela esteja elegível, ou que ele não tenha todas as CTPS, qual seria a saída? Ficha financeira, que pode ser pedido no RH da empresa. Então, esse é um documento, é uma saída para quem não tem as carteiras. Segundo documento que também pode ser utilizado nesse momento, extrato analítico do FGTS, também, nos casos que você não tem a CTPS integral. Se você tiver a CTPS, já supre toda a necessidade. E o extrato do FGTS é possível requerer na Caixa Econômica Federal. Carnês de contribuição ao GPS, para as pessoas que contribuíram, que são segurados facultativos ou um contribuinte individual, o autônomo, o prestador de serviços, o empresário. Esses documentos são importantes porque, se no seu CNIS tiver alguma falha, nós chamamos algum buraco, alguma contribuição zerada, eu tenho como fazer essa avaliação no momento do cálculo. Eu não vou analisar só o período antes de julho de 94, eu já vejo se tem alguma informação aí no seu CNIS que chamou a atenção, que parece que está equivocada. Então, esse documento também é importante. E o extrato de pagamento do benefício. Nós pedimos normalmente os últimos 6 meses, essa avaliação, porque lá eu tenho exatamente o valor que você recebe sem os descontos, seja IR, seja se você tem algum tipo de empréstimo consignado. Esse documento é importante para que a gente possa fazer essa avaliação. De posse dos documentos, eu tenho interesse em fazer essa avaliação para saber se realmente meu benefício é vantajoso ou não. Hoje, no escritório, diante da demanda e do número de pessoas com dúvidas, nós criamos um e-mail dedicado, uma equipe responsável para fazer contato só com os bancários e com os nossos clientes de revisão da vida toda. Então, eu informo aqui para vocês qual que é o e-mail que pode receber essas demandas e pode receber esses documentos para que seja feita aí uma avaliação. revisãovidatoda@crivelle.com.br. Próximo slide, nós vamos tratar dos benefícios que podem
ser avaliados para verificar se há revisão da vida toda. Então, todo mundo fala só da aposentadoria comum, né? A aposentadoria que antes, né, nós chamávamos de aposentadoria por tempo de contribuição, agora, pós-reforma, o texto das reformas já fala de aposentadoria por idade no geral ou aposentadoria voluntária. Com a reforma, nós vamos deixar de falar de aposentadoria por tempo de contribuição, porque o requisito mais importante agora vai ser o requisito etário. A contribuição, que era tão importante antes da reforma, para saber se a pessoa tinha direito ou não ao benefício, agora, com a reforma, ela influencia apenas no cálculo, se o teu benefício vai ter um coeficiente maior ou um coeficiente menor, mas o requisito primordial vai ser a questão da idade, exceto para as pessoas que estão na regra de transição. Temos aí 5 regras de transição. Então, eu optei por trazer os conceitos antigos, porque nós estamos falando de benefícios que foram concedidos antes da reforma da Previdência. Então, eu ainda falo de aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria da pessoa com deficiência, que também é um benefício bastante concedido na categoria bancária, que é a aposentadoria da Lei Complementar 142, muitos conhecem por este nome. A aposentadoria por incapacidade permanente, que é a nossa antiga aposentadoria por invalidez, que também mudou a nomenclatura com a reforma. Pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio doença e auxílio acidente. Então, todos esses benefícios estão aptos a fazer uma avaliação para verificar se seria vantajoso ou não a revisão da vida toda. Ana, pode passar? Um minutinho, tem uma travada aqui. Próximo slide, nós vamos falar da ação judicial. Então, eu já caminhei, já vi quem tem direito, quem se encaixa nesse perfil de revisão da vida toda. Eu já verifiquei que eu preciso fazer cálculo para saber se esse benefício é vantajoso ou não. E eu já entreguei essa documentação, já tenho uma análise em mãos. Quando que eu devo ingressar com a ação judicial? Se o cálculo for vantajoso, você tem a opção de ingressar nesse momento ou decidir se você vai ingressar posteriormente. Porém, nós temos aí um alerta que a cada dia eu tenho um dia menos de direito, que é a decadência. Então, diante da informação que eu passei, como é que eu calculo esse prazo de decadência? Se eu estou próximo a cumprir esse prazo de decadência, eu tenho que me antecipar, porque, principalmente, é uma dúvida, mas agora com o julgamento da revisão da vida toda paralisado, eu vou esperar o julgamento. Eu tenho algum prejuízo? Tem. Se você estiver próximo do prazo de decadência e você não ingressar com a sua ação, ela não for efetivamente protocolada no judiciário, você vai perder o seu direito de revisar esse benefício, caso lá na frente o julgamento decida pela constitucionalidade da tese. Então, tem que ficar bem claro que o julgamento da revisão da vida toda ele não suspende nem interrompe esse prazo de decadência. Então, uma vez que o cálculo é vantajoso, é recomendável que você ingresse com a ação para garantir o seu direito, porque não sabemos aí quando que nós vamos ter esse desfecho do STF. O que é necessário para propor esta ação? Além de todos aqueles documentos que eu já conversei, já expusemos no slide anterior, para a ação eu vou precisar de documentos específicos para a qualificação da parte, seja um RG, um CPF, uma CNH, um comprovante de residência atualizado. Quando eu falo atualizado, a gente fala dos últimos 3 meses ao menos, porque isso é uma questão que depois é verificado na justiça, e se o documento é muito antigo, eles pedem para juntar um novo. E o processo administrativo que deu origem à concessão do seu benefício. Entregue esses documentos, o bancário deverá assinar procuração, declaração de hipossuficiência e contrato de honorários. Aqui fica uma informação importante. O que é a declaração de hipossuficiência? Onde eu declaro que eu não tenho condições de custear as despesas do processo, incluindo, nesse ponto também, eventuais honorários de sucumbência. Então, por que esse ponto é importante? Nós pedimos justiça gratuita para todos os clientes. Ainda mais nessa situação que eu ainda não sei qual é o resultado final do STF. Eu ingressei com a minha ação. Se essa ação lá na frente, se essa tese for negada pelo STF, eu vou ter algum prejuízo? Se você teve o benefício da justiça gratuita deferido, simplesmente o processo vai ser encerrado e você não vai ter que arcar com nenhum custo. Então, é muito importante fazer esse pedido da justiça gratuita nas ações, ainda mais neste momento de aguardo aí do posicionamento final do STF.
Pode passar, Ana. Outra pergunta relacionada à ação judicial. É possível eu receber todo o período em que eu estive recebendo essa renda com um valor inferior ao que efetivamente eu deveria receber, porque fui prejudicado no cálculo? Não, não é possível você receber de todo o período. Vai ser pago, sim, a diferença dos meses em que você recebeu X e deveria receber Y, porém esse pagamento se refere aos últimos anos, os últimos 5 anos da distribuição da ação, que significa a prescrição quinquenal. Então, quanto antes você ingressar com a ação, é melhor também para essa questão, mas garantido os últimos 5 anos. Outra questão, quem já fez revisão do benefício? Eu já fiz revisão do benefício para avaliar, por exemplo, a questão do auxílio-acidente que eu recebia. Eu posso fazer uma nova revisão? Eu já fiz o meu cálculo, ele é vantajoso. Eu posso propor ação? Pode, porque a revisão anterior que você fez por uma outra questão, ela não inviabiliza o pedido de revisão da vida toda ou de qualquer outra revisão. Você não pode revisar 2 vezes o mesmo benefício com a mesma tese, não faz nenhum sentido. Ou se o pedido que você fez de uma revisão específica foi negado, você vai pedir novamente. Mas revisões distintas, não há nenhum óbice. E lembrando que eu tenho sempre que observar o prazo da decadência. Então, já fiz uma revisão, mas ainda estou dentro do prazo para pleitear, para me disponibilizar, discutir revisão da vida toda? Estou dentro dos 10 anos. Ok, você pode ingressar com uma nova revisão. Próximo. Chegamos no nosso último ponto, que vamos abordar sobre o julgamento do STF. O que aconteceu, então, com a discussão no Supremo Tribunal Federal? Então, como eu falei para vocês, essa tese já vem sendo discutida há alguns anos. Ela foi para o STJ foi favorável à tese da revisão da vida toda, até porque ele se baseou em outros julgamentos a respeito de revisões, no qual já os tribunais já se pronunciaram, inclusive o STF, em que o segurado tem direito de escolher o benefício mais vantajoso. Diante da decisão do STJ, o INSS interpôs um recurso extraordinário, que é o recurso cabível para discutir matéria constitucional no STF, e esse recurso que foi levado, foi recebido, aí que nós falamos de repercussão geral, que é quando um recurso tem impacto na sociedade e que a matéria é tão relevante que a decisão desse recurso vai valer para todas as pessoas. Então, esse recurso foi levado ao Supremo Tribunal Federal, o julgamento, ele foi iniciado ano passado, no dia 4 de junho de 2021, iniciando com o voto do relator à época, que era o ministro Marco Aurélio, favorável à tese, porque ele fundamenta o seu voto dizendo justamente que o tribunal já se manifestou, não poderia dizer diferente, que o segurado tem direito de escolher um benefício mais vantajoso. E ele também entendia que era uma revisão que vale para um nicho específico e que não teria todo o vultuoso impacto financeiro aí alegado pela corrente que não é favorável à revisão da vida toda. Após o voto do ministro Marco Aurélio, 4 ministros foram favoráveis e seguiram o voto do relator. E, de outro lado, foi apresentado um voto divergente do ministro Nunes Marques, com uma fundamentação específica, dizendo que a revisão da vida toda ia gerar um impacto de 46 bilhões nos cofres da Previdência Social num prazo de 10 anos. Muito embora ele coloque essa cifra, ele mesmo diz no voto que era uma revisão de exceções. Ele mesmo diz que não valeria para todo mundo, e mesmo para quem tivesse direito, nem todos ingressariam com a ação. Então, mesmo ele justificando uma cifra de forma aleatória, sem trazer os números que realmente, de quais benefícios, quantos teriam direito, ele diz que não era possível fazer por uma questão orçamentária. Mas 4 ministros seguiram o posicionamento do ministro Nunes Marques. Até coloquei o nome dos ministros aqui, caso alguém tenha curiosidade de saber quem votou a favor, quem votou contra. E após essa votação, no empate de 5-5, faltava um voto, que era do ministro Alexandre de Moraes. Naquela época, em junho do ano passado, o ministro pediu vistas desse processo, porque ele precisava analisar mais a questão antes de proferir o seu voto. O julgamento foi suspenso e retomou em fevereiro deste ano, no aguardo aí do possível desempate, já que tínhamos aí 5-5. Pode mudar, Ana, por favor. Em fevereiro, então, tivemos aí no início da madrugada o tão esperado voto do ministro Alexandre de Moraes favorável à tese, negando o provimento ao recurso do INSS,
justificando que o impacto financeiro não era o que foi alegado. Inclusive, ele menciona, o voto foi muito bem detalhado, ele menciona os tipos de exceções, ele menciona que o segurado, que a proteção visada pelo legislador na criação da norma não foi cumprida. Ele cita exemplos de qual era o percentual de aumento dos benefícios que requereram a revisão da vida toda, e por todas essas razões, ele foi favorável e apresentou o seu voto, e aí no placar nós tínhamos 6-5. Nesse dia foi uma felicidade geral para todos, porque finalmente tivemos uma decisão favorável do STF, porque já estamos tão acostumados a decisões políticas e não jurídicas, e estávamos no aguardo da conclusão desse julgamento. E por que a gente fala da conclusão desse julgamento? Porque esse julgamento, desde o ano passado, ele foi feito no plenário virtual. O que significa o plenário virtual, para que vocês possam entender? Cada ministro ele vai lá e apresenta o seu voto dentro do site do STF no processo. Quando ele apresenta o seu voto, o voto é considerado publicado. Então, eles não discutem este tema. Cada um proferiu o seu voto de acordo com o seu entendimento e esse voto é disponibilizado. Diante da votação desse plenário virtual, o próprio regimento interno do STF, ele prevê que esse plenário virtual ele transcorra dentro do período de 6 dias úteis. Então, esse julgamento, que foi retomado em 25 de fevereiro, ele tinha aí o prazo para ser encerrado no dia 8 de março. E foi no dia 8 de março que o ministro Nunes Marques, que já havia proferido o seu voto divergente em junho do ano passado, fez um pedido de destaque. E aí que vem toda a discussão e todo o problema avaliado e várias correntes, vários entendimentos. O que vem a ser esse pedido de destaque? O tribunal tem resolução dizendo que no plenário virtual, que não é o modus operandi do plenário físico, que em razão da pandemia estava sendo feito por videoconferência, no plenário físico eles discutem durante o julgamento a fundamentação do recurso, da tese, do pedido feito. No plenário virtual, como eu disse para vocês, o voto é simplesmente informado e publicado no site. Nesse pedido de destaque, o ministro Nunes Marques, ele pediu, de acordo com as regras do tribunal, que o julgamento fosse retirado de pauta. Então, o pedido de destaque, diante das regras dos regimentos, do regimento e da resolução do STF, diz que o processo, no entender do ministro, precisa ser discutido. E se ele precisa ser discutido, ele tem que sair desse formato virtual e vir para o formato físico. E aí, diante desse pedido, a regra da resolução diz que o processo ele vai ser anulado, todos os votos que foram proferidos, eles deixam de existir, inicia-se o julgamento com uma nova votação. Quando? Quando o presidente do tribunal, atualmente o ministro Luiz Fux, determinar essa data para fazer esta nova discussão. E nós temos, de outro lado, informações, discussões e perguntas sobre: é possível, é legítimo um ministro que já tinha proferido o seu voto fazer esse pedido de destaque? Então, veja, a resolução do tribunal diz que é possível, sim, o pedido de destaque nos julgamentos via plenário virtual. Porém, se houver esse pedido de destaque, o processo ele é reiniciado e os votos são desconsiderados. De outro lado, nós temos o Código de Processo Civil, que diz que se eu tenho esse pedido de destaque, onde esse ministro entendeu que o tema não estava completamente resolvido e que ele gostaria de decidir, que os votos anteriormente proferidos, principalmente neste caso, que um dos votos, o voto favorável, que era do relator, era do ministro Marco Aurélio, que se aposentou. Então, ele não tem a oportunidade de votar novamente. Ele será substituído pelo voto do ministro André Mendonça, que ocupou a cadeira do ministro Marco Aurélio. Então, essa discussão é que vem sendo pautada no judiciário sobre a inconstitucionalidade desse pedido de destaque para que retire esse processo do plenário virtual, que o julgamento vai ter que ser reiniciado no plenário físico, que essa votação vai ser zerada, esse placar vai ser zerada e vai começar novamente. Diante disso, o STF já recebeu um pedido de questão de ordem, várias instituições se manifestaram nesse sentido. E o que é essa questão de ordem? Quando uma instituição apresenta uma fundamentação dizendo quais os requisitos que eles entendem que foram feridos, princípios constitucionais que foram feridos diante dessa atuação
do ministro Nunes Marques. Até porque, de acordo até com o dispositivo do Código de Processo Civil e também com as regras do plenário virtual, se o ministro ele tem interesse de discutir essa tese no plenário físico, o momento ideal para que ele se pronunciasse sobre o cancelamento, né, o pedido de destaque para cancelar o julgamento, seria o ano passado, quando ele foi apresentar o seu voto virtual. Se ele foi contrário à tese, então ele poderia ter pedido já essa discussão em 2021. Não foi o que aconteceu, ele apresentou o voto contrário e este ano, meia hora antes de encerrar o julgamento, foi feito o pedido de destaque. Ana, pode passar, por favor? Nesse pedido, nessa questão de ordem que tem sido levada para o Supremo Tribunal Federal, é importante até trazer esses argumentos para que vocês sejam bem críticos ao ler as informações que estão sendo discutidas na mídia. Por que esse pedido de destaque ele traz traços de inconstitucionalidade? Seja por causa da preclusão consumativa, foi o exemplo que eu dei para vocês. Se ele tem interesse em discutir esse tema no plenário físico, o ministro poderia ter feito essa avaliação no ano passado. Então, isso fere muito da questão da segurança jurídica, porque no momento oportuno para discutir isso não foi levantado. E apenas depois de todos os votos apresentados, no qual todo o plenário já tem conhecimento do resultado final do julgamento, é que foi apresentado esse pedido de destaque. Então, isso compromete também não só a segurança jurídica, como a credibilidade do Poder Judiciário, porque neste momento, então, essa decisão pode ser revista a qualquer momento. Fora isso também, o que está sendo alegado na questão de ordem é o abuso de direito. Por quê? Traz-se a justificativa de que justamente o ministro que votou divergente, foi acompanhado pelos demais ministros, é aquele que trouxe essa questão do pedido de destaque, como se ele tivesse uma segunda oportunidade de tentar dar uma reviravolta no julgamento, para que pudesse valer a sua tese. Então, estes são os argumentos que estão sendo levados na questão de ordem e da corrente, né, como nós costumamos dizer no mundo jurídico, que é contrário a considerar que o julgamento seja totalmente inviabilizado e que não seja considerado o voto do ministro Marco Aurélio. De outro lado, também temos posicionamento que diz, se a resolução do Supremo Tribunal Federal diz que é possível fazer pedido de destaque dentro de um plenário virtual e que se isso acontecer, o julgamento é reiniciado, teoricamente, o voto do ministro Marco Aurélio não seria mantido. Então, nesse último slide, eu trouxe para vocês algumas dessas perguntas e reflexões também. E foi questionado, eu recebi algumas perguntas, mas, doutora, se realmente o presidente do Supremo Tribunal Federal não receber a questão de ordem, decidir pela manutenção do pedido de destaque e esse julgamento for agendado para o plenário físico. Quem vai votar? André Mendonça, que é o ministro indicado pelo presidente Bolsonaro para a cadeira do Marco Aurélio. Teria chance, qual seria a posição? Teria chance do ministro André Mendonça votar favorável? Acreditamos que essa possibilidade é baixa, levando todo o histórico do ministro que começou, que foi justamente indicado no início do mandato do presidente, como advogado-geral da União. E nós já sabemos, a exemplo de outros julgamentos polêmicos previdenciários, que o Supremo Tribunal Federal justamente acolhe muitos pareceres, né, da Advocacia Geral, que sempre é fundamentada no suposto déficit da Previdência Social, no impacto financeiro, e em nenhum momento é considerado quais são os benefícios que são trazidos quando nós temos aí uma revisão, uma possibilidade do aposentado, ou do segurado, do pensionista, ter uma renda majorada. Então, o ministro André Mendonça, ele pode votar favorável? Pode, mas a chance é mínima, porque uma pessoa que vem da Escola da Advocacia Geral da União, passou pelo STJ até chegar no STF, é bem provável que ele traga esse posicionamento já meio que pacificado de que essas revisões alteram e geram impactos vultuosos. Não sei se alguém viu as matérias que saíram nas últimas semanas, que no voto do ministro Nunes Marques do ano passado, como eu disse para vocês, ele menciona que o impacto seria de 46 bilhões. Porém, na semana antes do término do julgamento, chegou o presidente um outro parecer dizendo que esse impacto giraria em torno de 360 bilhões. E foi por esse parecer que saíram as matérias com a fala do presidente dizendo que a revisão da vida toda quebraria o Brasil.
apenas números finais, sem trazer quais são os benefícios que realmente serão considerados. Porque o próprio voto do ministro diz que nós temos mais de 51 bilhões de benefícios ativos. Mas, na verdade, o Instituto de Previdência já divulgou em 2022 que esse número hoje é de 36,4 milhões, desculpa, 51,9 alegado pelo ministro contra 36,4 dos benefícios ativos. E desses 36, nós temos que desconsiderar todos os benefícios que não entram nessa avaliação, seja os benefícios assistenciais, que não houve contribuição, seja os benefícios de pessoas que recolheram no mínimo, seja benefício de pessoa que recebe no teto, não tem direito, seja a enormidade de pessoas que já não entram mais nessa revisão porque já estão dentro do prazo de decadência. E ainda, como o próprio ministro citou, ele ainda diz isso, ele acredita que mesmo as pessoas que tenham direito, eles entendem que de 2, apenas um vai propor uma ação judicial. Então, dos benefícios ativos que nós tivemos, tirando todas as exceções, todas as pessoas que não têm direito, e mesmo as que têm direito, considerando que elas não vão pleitear, esse número jamais chegaria a essa cifra que foi apresentado, sem tabelas de cálculos, e que gerou todo aí o impacto também as falas aí do presidente. Então, eu queria trazer essa questão para vocês, para que vocês sejam críticos ao ler essa informação na mídia, de números que foram citados sem embasamento, por essas questões dos institutos de previdência. A própria OAB São Paulo também pediu ao Conselho Federal da OAB que se pronunciasse a respeito desse ponto, e as pessoas envolvidas nisso estão querendo realmente, caso esse julgamento seja desconsiderado, porque agora o presidente do tribunal precisa analisar essa questão de ordem, ele tem que marcar uma sessão de julgamento para analisar essa questão de ordem e ver se ele é favorável a esses argumentos, como eu mencionei para vocês, de preclusão consumativa do direito do ministro, de última hora de apresentar esse pedido, seja pelo abuso de direito dessa tomada de decisão, e seja também pela falha da segurança jurídica das decisões do nosso órgão máximo. Então, o ministro Luiz Fux vai marcar um julgamento, que nós não sabemos ainda quando, para analisar primeiro a questão de ordem que foi solicitada. Se ele considerar essa questão de ordem, o voto do ministro Marco Aurélio será mantido, o que é muito favorável para nós, porque pelo menos nós já temos aí o voto favorável que foi seguido por 4 ministros. Se ele não considerar essa questão de ordem, nós temos que aguardar ele marcar uma nova pauta, onde vai dizer qual é a data para início do julgamento no plenário físico. Aí não sabemos se realmente físico ou se por videoconferência, como tem sido realizado durante toda a pandemia. Diante de todo o cenário, a dúvida que vem à cabeça, o que eu faço? A mudança que houve agora no julgamento altera o andamento das pessoas que já ingressaram com esta ação? Uma pergunta. Fiquei preocupada, doutora. Ingressei com essa ação já tem mais de um ano, porque eu acreditava que isso ia ser resolvido, e agora o que acontece com a minha ação? Com quem ingressou com a ação, está distribuída? Nada muda. Seu processo, antes dessa decisão caótica, estava suspenso. Vai continuar suspenso até essa decisão final do STF. E para quem não ingressou com a ação, o que eu faço nesse momento? Eu espero o STF ou eu tomo alguma iniciativa? Como eu abordei para vocês, meu papel aqui é levantar os riscos, trazer a informação para que vocês saibam que é a tese, quem tem direito, e para que você tenha a oportunidade de discutir isso antes que você perca totalmente o direito. Então, qual que é o conselho? Você tem dúvida se você tem direito ou não a essa revisão? Faça os cálculos. Converse com o advogado, tire todas as suas dúvidas, apresente sua documentação, faça o cálculo. A partir do cálculo é positivo? Avalie, o advogado pode te dar todo esse apoio. Que tempo que você ainda tem para propor esta ação? Você tem muito tempo? Você pode esperar um pouco. Você não tem muito tempo? Não pense 2 vezes. Ingresse com a ação, porque o julgamento do STF não interrompe nem suspende período de decadência. Lembrando que, mas eu vou esperar porque ainda está longe o meu prazo para cumprimento da decadência. Se a decisão for favorável, for mantido, é assim o que nós esperamos, você que já ingressou com a ação, você já ganhou alguns passos. A pessoa que não ingressou com a ação, nós já sabemos o que acontece toda vez que uma decisão é julgada, procedente, reconhecimento de tese, avalanche de ações que são propostas no judiciário, e aí tem todo o tempo para ser avaliado. Então, você pode ganhar tempo. Mas, doutor, e se eu ingresso com a minha ação e o STF julga contrário à tese, o que eu faço? Não vai acontecer nada com o seu processo. Você pediu justiça gratuita. Uma vez ela sendo deferida, fica aqui mais uma vez o meu alerta, nada vai acontecer. O seu processo vai ser encerrado, você não vai ter que arcar com custas nem honorários de sucumbência. Então, são decisões a serem tomadas, mas quem tem dúvida se tem ou não direito
da vida toda, faça o cálculo, que é o meio mais cauteloso com fome, verificar se você tem direito ou não, e para que você possa tomar aí a melhor decisão. Então, termino aqui a minha apresentação. Tentei ser o mais sucinta possível, principalmente com relação à questão do julgamento do STF, porque eu queria trazer para vocês essas informações para que vocês sejam críticos, sim. Não aceitem qualquer informação na mídia, independente de qual seja o veículo, simplesmente dizendo que revisão da vida toda vai quebrar o país. Não é bem assim, porque é uma ação de exceção. E quem sabe, aí com todos os profissionais dedicados a essa tese, a gente consiga primeiro manter o voto do Marco Aurélio, ou, na hipótese de não manter, lutar aí pelo um placar favorável ao final do julgamento. Fico aberta às perguntas. Se não tivermos tempo de responder todas as perguntas, eu também me disponibilizo depois para ajudar nos atendimentos, no recebimento dos e-mails, para a gente solucionar todas as dúvidas. Como eu deixei na apresentação, nós temos um e-mail dedicado para receber documentos, para receber dúvidas, e temos uma equipe especializada para atender esses clientes com esse tipo de dúvida, para resolver essa questão o quanto antes. E pensamento positivo para que a gente possa aí conseguir reverter esse julgamento das pessoas que precisam desse benefício, porque, como eu disse, todo julgamento do STF a gente só avalia impacto financeiro no orçamento da Previdência. Ninguém nunca pensa nos benefícios para o aquecimento da economia toda vez que eu injeto dinheiro e que eu proporciono um aumento de renda dos aposentados, porque esses aposentados eles consomem. E ao você consumir, você movimenta a economia, mas esses dados são sempre deixados de lado em prol aí dos interesses políticos, de não onerar os cofres públicos em detrimento aí dos aposentados, que sempre sofrem tanto para ver aprovado aí um direito que é muito claro, mas nem sempre enxergado desse ponto. Obrigada. Obrigado, doutora Sara. A Ana, puder voltar as telas ao normal, para a gente poder também acompanhar aqui o chat aqui mais fácil, de uma maneira mais fácil, tá? E aí, então, fica aberto a todos que queiram fazer a inscrição. Como eu disse, pode fazer através da reação aí, levantando a mão para seu questionamento, ou escrevendo aqui no lado, no chat, a sua dúvida, ou aí a sua dúvida aí. Tá? Eu acho que, como disse aqui o Paulo Fernandes, foi uma aula sobre o funcionamento do STF. Às vezes a gente realmente imagina lá aqueles senhores togados que deveriam fazer a defesa da Constituição, porque o STF ele tem essa premissa de que a função máxima é com que a Constituição fosse respeitada. Porém, o que a gente analisa é que entra ministro, sai ministro de determinados governos nomeados, sintetiza a fala final da doutora Sara, que eles avaliam muito mais o impacto político de uma decisão do que o cumprimento real de justiça dessa decisão, né? É mais do que claro que os aposentados que contribuíram, às vezes, muito mais do que o tempo da contribuição necessário, mínimo, né? Pode-se dizer assim, em que foram muito achatados em diversos planos, em diversas correções que não chegaram a repor a inflação, por muitas das vezes, então tem o seu benefício previdenciário achatado, né? E automaticamente vem o STF aí com essa luz, né, de certos ministros de que podem afetar a economia do país. Desde quando você ter dinheiro no bolso afeta a economia do país? Afeta a partir do momento que você consegue adquirir mais bens, né? Lamentavelmente, o deles, eles têm, mas para nós aposentados, fica com o seu minguado da aposentadoria que está bom, não é verdade? Então, aqui fica aberto, então, para quem quiser fazer algum questionamento, levantar a mão. Já se vai 1 hora da nossa webinar, né? Mas ainda temos algum tempinho aí para quem quiser fazer algum questionamento. Eu acho que a gente poderia destacar muito que um ponto que deve ser observado é justamente a parte do
prazo prescricional da ação, né, doutora? Ainda assim, de ter já exposto, depois da última reforma que teve, onde jogou todo mundo a se aposentar aos 65 anos com 40 de contribuição, que foi dia 12 de novembro de 2019, né? Quem se aposentou antes tem o direito. Quem se aposentou depois pode ter o direito? Só reforçando essa posição? Se a pessoa requerer o seu benefício pós-reforma da Previdência, de acordo com regras de transição ou as novas regras da Previdência, ela não vai ter direito à revisão. Se ela vai requerer o seu benefício, porém, ela atingiu todos os requisitos até 12 de novembro de 2019, a regra de cálculo utilizada nesse benefício é a regra anterior à reforma, anterior às alterações. Então, para essa pessoa, vale. Depois da reforma, utilizou requisitos da reforma, não tenho como fazer a revisão da vida toda. Infelizmente. Acredito que com a questão do prazo prescricional aí já está um pouco reavivado depois da exposição. Se alguém tiver mais algum questionamento, ou de repente, né, pode não surgir agora, mas pode surgir durante a noite, pode surgir amanhã. Eu coloquei no chat o site, ou aliás, desculpa, o e-mail que foi colocado, exposto antes, revisãovidatoda@crivelle.com.br, certo? Isso. Tá? Lembrando que Crivelle com 2 L's e, obviamente, não existe acento nenhum no revisão, certo? Pode ser passado para a equipe da doutora Sara, né, o seu questionamento. E fiquem abertos aí, algum Marcelo de Barretos, ou eu vou falar como eu trato o meu amigo Maradona, que quer dizer Araraquara, né? Ou alguns demais aí, fizer alguma consideração, né? Marcelo? Bom, foi muito esclarecedor, doutora. Sempre muito, muito valoroso a gente explanar, porque é o que a senhora comentou mesmo. A senhora comentou que tem muitas informações desencontradas. É claro que não foi com essas palavras, mas a fala da senhora, e pelo menos a minha interpretação foi essa, né? Então, nada como uma profissional especialista da área para nos esclarecer aqui algo muito valoroso. A indignação do Roberto é a minha também, porque é engraçado falar que está tirando dinheiro, e a fala da senhora também foi nesse sentido, né? Está tirando dinheiro do governo federal. Está injetando dinheiro, porque o aposentado, a grande maioria dele não é especulador. O aposentado, ele devolve o dinheiro, isso vem imposto, vem para o governo municipal, vem para o governo estadual, para o próprio governo federal, né? Está injetando. Pelo menos a minha forma de visão é essa, que está injetando dinheiro na economia, e isso seria muito favorável para nós. Não esse absurdo que eles comentam, que um ministro fazer um comentário qual tem uma aposentadoria integral, uma aposentadoria totalmente diferente de nós, seres humanos normais, né? Porque posso até, com todo respeito a esses senhores, mas são quase anormais, né? Para ter os benefícios que tem, e vem da boca deles que está tirando dinheiro do governo federal. É só um desabafo aí da fala, porque eu tinha assistido isso, tinha visto esse absurdo, né, desses senhores, e a desigualdade social é uma situação escandalosa no nosso país, né? Fico muito agradecido a todos de Barretos aí. Se tiverem dúvida também, nós estamos à disposição para esclarecer. Temos contato direto com a doutora Sara, vamos disponibilizar também o material que ela nos passou a respeito do que foi falado aqui. Durante a semana nós vamos disponibilizar, e também o e-mail, que é muito valoroso, que será direcionado à doutora Sara e à equipe dela. Muito obrigado, doutora Sara, pela apresentação, e conte conosco. Obrigado, Roberto, também. Obrigado, Maradona, e conte conosco, e principalmente, em especial, obrigado por todos que tirou o seu período o período noturno aí, para estar conosco. Um grande abraço a todos. Roberto, queria fazer algumas considerações também, pela explanação da doutora Sara, ótima apresentação, né?
Acho que a gente não perdeu tempo, a gente ganhou o tempo, né? Quando assim a informação é clara, a gente fica até agradecido, a gente fica até aliviado. Torcendo, né? Torcendo, quem sabe, né? Esses ministros põem a mão na cabeça, né? Assim, um pessoal aposentado que sofre muito esse país, né? Porque assim, o aumento que eles dão para os aposentados é irrisório, né? A gente vê aumento da luz, combustível, da alimentação. Muitas vezes o coitado do aposentado não consegue nem sobreviver com o valor que ele recebe. E quando tem a oportunidade de fazer essa revisão, vem com essas histórias, né? Nebulosa, que a gente não sabe de onde eles tiram essas ideias deles aí, né? Mas, enfim, a gente já teve prejuízo na questão da desaposentação, né? Eu me lembro disso aí, né? Que a gente podia, que nem eu sou aposentado, mas continuo contribuindo com o INSS. Então, nada mais justo eu refazer. Mas tudo bem, tiver entendimento lá, a gente faz que assim, quando é para a gente, é sempre não pode, não sei o quê. Quando é para eles, pode tudo. Então, assim, é um país desigual, realmente é desigual. A gente é que nem o Roberto e o Marcelo falou, a gente tem que torcer muito para que ilumine a cabeça daqueles senhores lá e que olhe para os aposentados, né? Porque assim, é tão sofrido da coitadinha, que chega uma oportunidade para melhorar um pouquinho, os caras vêm com essa história que vai quebrar os cofres, não sei o quê, e a gente sabe que o dinheiro lá eles fazem a farra que eles fazem, né? Mas tudo bem. Pensando nisso, né, eu acho que assim, a gente tem que fazer um movimento. As eleições estão aí. Eu acho que assim, é importante. A gente fala e uma coisa era outra. Se a gente não pensar no nosso governante que realmente olha para o povo, a gente vai estar sempre sofrendo, né? Então, não queria fazer propaganda política para ninguém, mas não é isso. Mas a gente sabe quem defende os pobres, quem defende o povo. Então, assim, a gente tem, no voto, a gente pode mudar muita coisa, né? Que nem o Bolsonaro indicou dois senhores aí, eles sabem que são conservadores, né? Então, assim, eu não vou me iludir com esses votos desses dois. Se for o voto deles, a gente vai perder, porque são votos conservadores, né? Então, a gente vai ler a cartilha do Bolsonaro, né? Então, a gente sabe que... Eu não tenho muita esperança. Se for os dois para votar, eu já não perco minha esperança. Mas se for o Marco Aurélio manter o voto, até a esperança volta. Mas a gente tem que torcer, né? A gente tem que estar sempre atento, animado. A gente torce para que dê certo, né? A gente briga. Mas, enfim, a gente vai estar junto, né? Os bancários aí de Araraquara, Catanduva e Barretos participou. Tirando dúvida, tem um e-mail aí que o Roberto passou, né? O escritório ele não deixa a gente sem resposta, né? Então, a doutora Sara aí que está nessa questão do INSS, que tem mais intimidade nessas questões, nunca deixa a gente sem resposta. Então, a gente agradece, viu, Sara, doutora Sara, né? Uma informação ótima. Eu fiquei contente com essa informação, porque fiquei atento, notei algumas coisas aqui, e eu vou conversar com a senhora depois, amanhã eu vou ligar para a gente conversar, tá? Muito obrigado, Roberto, Marcelo, doutora Sara, o pessoal do escritório, né? Os convidados aí que participaram também. Então, por mim, eu fico por aqui, agradecendo tudo e boa noite a todos. Doutora Sara, aqui a gente está com um grupo a respeito do webinar, ela quer fazer algumas considerações, aí eu vou depois dar uma comentadinha aí de exemplo. Sara? Só para finalizar, como o Roberto informou, nós fizemos um material de apoio informativo na versão eletrônica, um e-book, com as principais dúvidas sobre a reforma, sobre a revisão da vida toda, porque, assim, muita informação, muitos dados. Se vocês tiverem alguma dúvida depois do webinar, além de estarmos aí totalmente à disposição no e-mail, nós fizemos esse material para que vocês possam consultar a qualquer momento. Então, ele ficou bem didático, tentamos resumir ao máximo, trazer uma informação de forma clara. A Ana Paula, que é da nossa equipe de comunicação, ela vai fazer o envio desse material por e-mail para todas as pessoas que foram inscritas no webinar, e o sindicato também vai disponibilizar, como o Roberto pontuou, o Paulinho, o Marcelo, vai disponibilizar esse material para todas as pessoas que tenham interesse, porque todo mundo tem interesse nesse assunto, não é só o bancário. Se você tem um amigo, um colega, um parente que também tem interesse em saber o que está acontecendo e se ele tem direito ou não. Gostaria aqui também, como nós colocamos, como eu falei para vocês, criamos um e-mail dedicado para dar mais velocidade no retorno para as pessoas interessadas, e eu mencionei, nós temos uma equipe disponibilizada para fazer esses atendimentos. Eu queria chamar aqui para que vocês conheçam, não são todos que conhecem o doutor André Torres.
atualmente responsável pela área previdenciária, que tem aí junto com a sua equipe. Hoje nós temos aí algumas advogadas da equipe também presente, que é a doutora Tiene, a doutora Estefânia. Puderem dar um tchauzinho aí para todo mundo saber quem são vocês. Então, aí nós temos uma equipe aí preparada para tirar todas as dúvidas. E também gostaria que o doutor André se apresentasse para que todo mundo saiba quem ele é, porque a doutora Sara muita gente conhece, mas é interessante saber também quem são os outros advogados, que se você ligar no escritório, você pode falar com eles. Quem é esse doutor? Nunca falei, então você já vai saber quem é esse advogado aí que está na linha de frente para melhor lhe ajudar. Doutor André, por favor. Boa noite a todas e todos aqui. Tá? Parabenizar aí o Roberto, o Roberto Maradona Paulo, e o Marcelo. E o Marcelo, né, por essa iniciativa de discutir esse assunto, que é de suma importância, como todos os outros do direito previdenciário, né? Se a gente for começar a falar aqui, a gente pode levar até um mês falando só de situações previdenciárias. E parabenizar a Sara também por essa apresentação dela, né, que foi esclarecedora. E eu ressaltar aqui a questão dos cálculos, né? Eu sempre falo essa questão, que é importante essa revisão da vida toda, a questão do cálculo. A gente que vê ali, que atende os bancários, a realidade dos bancários, a revisão da vida toda é essa que está na moda, né? É essa que está aí nas mídias sociais. Mas quando a gente se depara com essa documentação que vem da revisão da vida toda, a gente consegue se deparar com outros tipos de revisão, né? Então, a gente vê muita gente aqui que é desfavorável à revisão da vida toda, mas ela tem uma outra revisão, né? Por exemplo, trazer aqui, né, para esclarecer rapidamente, uma mulher. A mulher, antes da reforma, ela precisava ter 30 anos, né? Só que, às vezes, ela tem 32 só de banco e algumas outras empresas. O INSS vai lá, quando ele está sendo pressionado, vai, toca esse benefício. Então, vê ali que ela tem 30 anos, já dá o benefício para ela. E para ela tá bom. Poxa, foi bancária, tem uma renda legal, mas se ela for verificar e avaliar que tem essa revisão, o benefício dela melhora. Então, a gente está se deparando com muito disso. Muito, porque os bancários eles não estão atentos a isso. E aí cai na questão, Roberto, da decadência. A gente está vendo muitas outras questões que não é só a revisão da vida toda, com a decadência. Então, se a pessoa dormir no ponto ali, né, ela vai deixar passar outros tipos de revisão. Tá? Então, era só isso que eu queria trazer. Dizer que estou à disposição aqui, tá? A doutora Tiene, a Stefânia aqui também. Tá? A gente está focado nisso, e como todas as outras revisões, tem aí o e-mail que a doutora Sara deixou. E agradecer a vocês todos, tá bom? Boa noite aí. Obrigado. Doutora Tiene. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, Tiene, já foi falado aí, eu faço parte da equipe previdenciária do escritório. E estou aí junto com a doutora Sara, o doutor André, né, e os demais colegas da equipe, atuando, vamos dizer assim, meio mais que diretamente na linha de frente aí, desses cálculos, dessa análise aí da revisão da vida toda. Então, como bem pontuado pela doutora Sara, é importante, como o André também ressaltou, a questão dos cálculos, porque, como bem pontuado por ele, às vezes a pessoa não tem vantagem, não se aplica a revisão da vida toda, mas às vezes a gente consegue visualizar outro tipo de revisão. As pessoas, às vezes, nem se atenta, né? O que a gente vê muitas vezes é que as pessoas alguns nem sabem desse prazo decadencial, essa que é a verdade, né? Porque às vezes chega para a gente e fala, eu nem sabia desse prazo, né? E outros casos a gente pontua mesmo isso. Às vezes, como está muito em alta essa revisão, está todo tempo na mídia, às vezes a pessoa vai lá com o objetivo dessa revisão e a gente consegue visualizar outra, que a pessoa às vezes nem sabia que teria direito, né? Então, eu me coloco à disposição também para tirar dúvidas, assim, enfim, tá ajudando, né, no que eu puder. A gente está sanando todas as dúvidas, tá bom? E boa noite a todos. Obrigado. Eu vou me usar um pouquinho só para dar já que ninguém praticamente levantou as questões, será que o meu caso dá certo? Eu consegui a minha aposentadoria no dia 11 de novembro de 2019, exatamente com um tempo de contribuição de 35 anos, 8 dias. E, dentre eles, 35, 30 e
32 anos, praticamente, dentro da instituição financeira. E o restante dentro de uma gráfica, que, obviamente, o salário era menor do que dentro do banco, né? E dentro do banco a gente sabe muito bem que houve uma evolução salarial, ou seja, o menor salário é quando eu ingressei no banco mesmo, né? Uma vez que houve também as vantagens de promoção de função, automaticamente o salário se tornou maior durante esse período. E automaticamente a análise depois da conversa com a doutora Sara e essa exposição de hoje, eu creio que não estarei contemplado nenhum centavo a mais na minha aposentadoria. Eu acho que vai ser até perda de tempo pedir para os advogados fazerem um provável cálculo aí de impacto nisso daí. Talvez o André aí está querendo fazer o meu cálculo, mas eu posso até mandar, mas eu não vejo, porque realmente lá a impressão que eu tenho é que o início da vida laboral, realmente o meu salário era muito menor comparado com a evolução que teve durante esse período de contribuição de 35 anos, né? Mas é aquela questão, será? Na dúvida, né? Não custa nada tentar levantar um pouco a documentação básica, mínima possível para encaminhar aí para ver essa revisão. E é aquela questão, hoje nós estamos aqui, tivemos aqui cerca de 35 participantes, obviamente a gente tem familiares que se aposentaram, verificar aí com eles o tempo de ou melhor dizendo, a data da aposentadoria para verificar se está dentro desse prazo exposto pela doutora Sara, né? Os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, né? E fazer repercutir esse tema junto a eles para que busquem realmente os seus direitos, porque eu acho que todo cidadão ele tem que buscar os seus direitos, seja eles quais forem, desde que sejam seus direitos justos e corretos, né? Amparados legalmente ou mesmo dentro de jurisprudência, ou mesmo dentro da doutrina, como sendo direito, né? Eu quero agradecer principalmente a doutora Sara e sua equipe pela disponibilidade, né, de estar fazendo esse debate conosco à noite, a todos os que participaram aqui, também colocaram seu tempo à disposição, né, para tentar entender essa situação da revisão da vida toda, né, aos sindicatos de Araraquara e Barretos, que juntos a gente conseguiu organizar esse evento, né, a equipe técnica, né, a pessoa da Ana Paula, né, para poder coordenar essa parte aí, que nós entendemos um pouco mais de jurídico e de política sindical, né, e análise de conjuntura. Porém, a gente precisa do técnico aí atrás para poder realizar o evento e agradecer a presença de todos e, nesse momento, darmos, então, o encerramento da nossa webinar Revisão da Vida Toda. Obrigado a todos e uma boa noite aí, um bom descanso aí. Valeu, obrigado, vou encerrar aqui. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus aí. Obrigado, doutor. Obrigado. Até mais. Boa noite. Prazer. Boa noite a todos aí. Boa noite. Natália, boa noite. Vou encerrar aqui, então, Sara. Ok, Ana. Obrigada, Obrigada Renan. a você, obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada a todos. A gente fala amanhã. Boa noite.